Seja bem-vindo ao podcast Animação 593. Eu sou Rafael Arinelli e temos aqui comigo hoje Leandro Luz. E aí, Rafa? Nossa, 593 é um número assustadoramente bonito. Não é? Eu me assusto. Toda vez que eu falo os números, eu vou me assustando. Cada vez que eu falo, eu me assusto um pouco. É assim. Muito bom. Pô, mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, Rafa? Pois é, precisava de uma ajuda sua, Leandro, porque hoje temos convidado especial aqui, hein? Eu sou convidado especial? Você jura que eu sou convidado especial? Pois é, temos aqui a querida Carol Almeida. Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, Leandro. Nossa, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Estou também super impressionada com o número de, enfim, quantidade de podcasts que vocês já fizeram. Acho que vocês estavam, enfim, começando a fazer quando tudo era mato, né, pelo visto. Porque... Tudo era mato. Exatamente. Carol, antes de qualquer coisa, eu já queria agradecer sua presença aqui, porque a gente vai falar sobre um assunto inédito aqui. A gente nunca conversou sobre curadoria, essas coisas, e ter você aqui é muito especial por isso também, assim, porque eu acho que é uma porta de entrada para o público entender um pouco mais sobre o assunto. Então, muito obrigado já, desde já. Obrigada também pelo convite. Eu acho ótimo conversar sobre curadoria, até para desmistificar também um pouco da palavra, enfim. Exato. E porque eu acho que também é um campo de trabalho para quem lida com audiovisual. Então, acho que essa parte é uma parte importante da nossa conversa hoje. Vai ser uma parte importante da nossa conversa hoje. É verdade, tem toda a razão. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos, né, justamente para bater esse papo sobre o universo da curadoria de filmes. Pois é, se você acha que a curadoria são algoritmos, né, esse trabalho vai muito além disso. Curadores escolhem a dedo histórias, o som, a imagem que moldam a nossa visão de mundo através do cinema. E hoje estamos aqui para discutir como é importante ter um repertório vasto, sensibilidade e um olhar atento para construirmos elos aparentemente perdidos e assim fazer mostras, né, cinematográficas impactantes. Vamos entender os desafios de encontrar e exibir filmes, especialmente filmes clássicos, e como a curadoria em festivais cria justamente identidades únicas e promove o debate. A curadoria não apenas seleciona, mas também preserva a memória do cinema e propõe novas perspectivas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então vamos bater esse papo no segundo ato desse podcast. Pra gente começar, Carol, acho que é legal você contar um pouco da sua relação com a curadoria, como que isso entrou na sua vida e também já definir, né, pra quem nunca ouviu falar em curadoria de cinema, o que é curadoria de cinema? Maravilha. Eu acho que, assim, eu vou ter que inevitavelmente começar do começo, sendo bem careta, fazendo uma coisa bem linear aqui, Tá. Mas é porque eu acho que é importante, né, também entender. As pessoas não surgem, não existe esse curso de curadoria, não existe uma formação específica em curadoria. Existem, sim, alguns gestos específicos de formação, mas nada, digamos assim, mais oficial ou legitimado por alguma instituição de educação. Isso dito, a minha trajetória com o cinema, ela começa no campo da crítica, como para uma boa parte das pessoas, começa também dessa mesma forma. E começa, na verdade, numa atividade de jornalismo cultural. Eu não sou formada em cinema, como uma boa parte dessas novas gerações já conseguiram se formar. Falo isso por quê? Porque na época em que eu me graduei, haviam pouquíssimas graduações de cinema no Brasil, né? A gente tinha a UF, a gente tinha a USP, a gente tinha o UNB, mas é isso, assim, eram coisas muito específicas, localizadas num território também muito específico. E aí, essas graduações de cinema, elas começam a existir quando? Depois do começo ali dos anos 2000, e obviamente isso tem tudo a ver, está diretamente relacionado às políticas públicas da primeira e segunda gestão do governo Lula. Então é aí que vem um boom de graduações de cinema.
e elas são super importantes, justamente porque elas produzem pensamento e pesquisa também em audiovisual, não somente em produção audiovisual, mas em pesquisa sobre o audiovisual. Então, além das graduações, a gente vai progressivamente começando a ver mestrados, doutorados, né? E essas pesquisas começam a se ampliar. A gente tem hoje, digamos assim, um campo muito vasto de pesquisa em audiovisual. A gente tem encontros, seminários e congressos que se dedicam a investigar o audiovisual. Então é muito importante que isso se estabeleça. Isso só se estabelece com a conjuntura de coisas e com políticas públicas que favoreçam a existência dessas graduações e pós-graduações. Então, eu venho de uma trajetória que começa no jornalismo, mas volta para a universidade, porque aí quando eu volto para fazer o doutorado na universidade, o meu doutorado é em cinema brasileiro contemporâneo, porque nessa época eu já trabalhava, enfim, já frequentava bastante festivais de cinema, eu observava algumas coisas nesse cinema brasileiro contemporâneo que me interessavam no campo de estudos da estética. E aí, simultaneamente, eu acho importante meio que frisar isso, simultaneamente esse meu retorno à universidade, eu começo também a trabalhar como curadora em algumas mostras, em alguns festivais. E aí a gente vai efetivamente, o que é curadoria, assim? Que tipo de trabalho é esse? A palavra é muito vasta, na verdade. Geralmente as pessoas, quando falam de curadoria, elas tendem a voltar para a etimologia da palavra, né? Que vem do grego curare, que, enfim, tem a ver com cuidar. E esse cuidar, a rigor, seria um cuidar dos filmes, para que as pessoas vejam os filmes, mas não é exatamente isso. Eu diria que é muito mais um cuidar das pessoas que estão ao redor dos filmes e dessa relação entre as pessoas e os filmes. É cuidar para que essa relação ela se estabeleça de uma forma frutífera, digamos assim. Então, esse exercício de curadoria, que aparentemente existe como um trabalho dentro de um campo audiovisual onde você tem mostras e festivais, na verdade ele é muito mais amplo do que isso. Eu costumo falar que um dos exercícios de curadoria mais intensos e difíceis de serem feitos é o exercício de curadoria de movimento cineclubista. Para mim, cineclube é uma porta, de chegada e de saída de todo o processo de pensamento curatorial, porque é ali que você começa a exercitar tentativas de engajar as pessoas com as imagens a partir de conversas também com essas imagens, né, que extrapolam o tempo do filme. Mas voltando à minha trajetória, eu começo a trabalhar com curadoria na mesma época em que eu estou no doutorado, investigando cinema brasileiro contemporâneo e efetivamente fazendo constelações de imagens. Assim, meu trabalho era muito esse, de produzir constelações de imagens desse cinema brasileiro que para mim se relacionavam, imagens de filmes distintos, de realizadores com propostas estéticas distintas, mas que para mim estavam produzindo imagens que dialogavam de alguma forma e contavam sobre um Brasil específico que se vivia ali nos anos 2010, entre 2010 e 2020, mais ou menos. E aí, a partir disso daí, esse exercício que começa a ser feito em festivais, né, em 2017, eu entro para a equipe, digamos assim, curatorial do Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba. Estou lá até hoje, né? Enfim, esse ano a gente vai ter mais uma edição do Olhar de Cinema agora em junho. E, simultaneamente, começo a me envolver também com outros processos de curadoria, em mostras menores ou em alguns outros festivais. Então, esse exercício de curadoria como trabalho, ele geralmente acontece trabalho remunerado, porque tudo é trabalho, mas alguns são remunerados e outros não. Ele começa nesse campo dos festivais e das mostras, né? Sim. E por que eu friso que é importante falar que é um trabalho? Porque, justamente, a gente precisa falar de curadoria e falar seriamente de curadoria e levar esse debate também para graduações em universidades, inclusive, ou para cursos de extensão em cinema, enfim, cursos de formação em audiovisual, porque como isso é um campo de trabalho, ele precisa se legitimar de fato, ele precisa ser sistematizado como um trabalho e precisa se legitimar para que esse trabalho seja menos precarizado, porque como boa parte do trabalho audiovisual, pelo menos aqui no Brasil, ele é precarizado. A curadoria também faz parte desse bloco de precarização. Então, assim, existem várias perspectivas, né, de pensar curadoria.
Eu falei de uma agora, que é super importante, que para mim é o cineclube, é você organizar pensamento a partir dos filmes e com os filmes, né? E junto com as pessoas, e junto com a sua comunidade. Isso tem tudo a ver com, para mim, um eixo central do exercício curatorial, que é você pensar o território onde você exibe os filmes. Então, os filmes, eles são exibidos dentro de territórios específicos, de contextos específicos. Os filmes que você seleciona para essas pessoas assistirem deve, sim, levar em conta, primordialmente, as especificidades desses territórios. É muito diferente, por exemplo, Eu vou dar um exemplo bem, talvez, didático disso, assim. Eu faço parte também da equipe curatorial da Mostra de Cinema Árabe Feminino. A mostra, ela chegou a acontecer online, né, durante a pandemia, mas geralmente ela sempre acontece no Rio de Janeiro, e em algumas ocasiões ela aconteceu também em São Paulo e em Brasília. E aí, no ano passado, a gente, conseguiu a convite de uma produtora lá de Foz do Iguaçu e da Unila, da universidade, que foi muito parceira nesse projeto. A gente conseguiu fazer um recorte da mostra de cinema árabe feminino, fazendo, uma mostra só de realizadoras palestinas na cidade de Foz do Iguaçu. E por que essa mostra em Foz do Iguaçu tinha uma especificidade territorial que precisava ser levada em conta na hora da gente selecionar os filmes? Porque Foz do Iguaçu é a maior comunidade árabe do Brasil. É onde a gente tem o maior número de pessoas que vêm do Líbano, da Síria, da Palestina, e elas estão concentradas em Foz, né? Então, tinha uma especificidade da gente dialogar diretamente com as pessoas que estão no centro da imagem do que a gente estava mostrando. E isso, inclusive, refez a cabeça da gente em vários... a gente teve que remodelar várias coisas do que a gente programou para dialogar e dos próprios filmes em função desse território. Então, é por isso que eu digo que é muito importante pensar o território, porque isso faz parte, digamos assim, se a gente for pensar em sistematização do trabalho curatorial, isso é uma das coisas que precisa ser levada em conta logo num primeiro plano, sabe? É muito legal quando você fala sobre isso, né? Sobre essa parte de território, porque realmente, às vezes as pessoas não entendem justamente que é preciso a gente ter essa escolha dos filmes pensado aonde eles vão passar e qual o público que vai consumir. Eu acho que para além disso, também existe a questão de como esse filme pode educar, né? Esse público, tipo, como que a gente vai promover aprendizado a eles, ou uma reflexão crítica, né, também, a novas formas de ver o mundo. Então, existe esse aspecto também, certo? Exato. Que o exercício curatorial, para mim, na minha perspectiva, de também ser alguém que dá aulas, o exercício curatorial precisa ser muito pensado também como uma pedagogia. Exatamente, é pedagógico, exatamente. E aí, quando eu falo pedagogia, eu falo pensar que tipos de imagens a gente está trazendo para a sala de aula para que as pessoas criem culturas fílmicas distintas daquilo que a gente concebeu a vida inteira como uma cinefilia mais cinéfila do que outros, digamos assim. Então, por exemplo, se a gente tem, uma graduação de cinema, em que você vai ver lá, né, que nessa graduação de cinema você vai você vai necessariamente ter algumas disciplinas obrigatórias, outras disciplinas que são eletivas, né? Você escolhe ao longo do curso. Mas nessas obrigatórias você vai passar por uma ideia de cinema mundial, ou de cinema brasileiro, ou alguns cânones vão estar dentro desse currículo. E isso que ela é reconhecido como cânone, né? Como clássico, isso também está diretamente relacionado com um certo olhar curatorial atado a uma ideia de cinefilia que é muito eurocentrada. Por que eu falo de curadoria como exercício pedagógico? Porque eu acho que tem que começar assim, já, né, na sala de aula, um exercício de rever os debates e as imagens que as imagens que a gente pode debater ao redor delas e com elas, a partir de outras culturas fílmicas que não sejam aquelas canonizadas como esse cinema mundial que a gente costuma conhecer, que é majoritariamente do norte global, quando muito da Ásia. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar também curadoria como um gesto pedagógico, sabe? Como um gesto cineclubista, porque a gente está começando, né, a pensar numa expansão também do termo, que não está ligado somente a esses exercícios especificamente remunerados para a curadoria, que são
que acontecem em festivais e mostras de cinema. Eu achei tão interessante isso que você falou sobre o cineclube, né? Porque realmente quando a gente para pensar na estrutura de um cineclube, ele acaba sendo um espaço quase que embrionário mesmo nessa prática de curadoria. Isso. Por exemplo, tinha a Mostra de Filme Livre, né? MFL, né? Por exemplo, que surgiu de um movimento de cineclubistas cariocas ali, especialmente o pessoal nas reuniões do cineclube, falando, os idealizadores, né? E os primeiros curadores da MFL se aproximaram nesse contexto de exibição e debate, mas para além disso tem também uma parte prática, que é você pensar na programação, na seleção de filme, no convite para palestrantes e tal, que são atividades centrais na curadoria de filmes também, certo? Exatamente, é pensar as pessoas que vão debater os filmes, né, antes ou depois dos filmes, geralmente depois, é pensar, de repente, vamos trazer textos que a gente pode, né, de repente, ler um pouco desses textos aqui junto com os filmes. Uhum. Isso acontece em cineclube. Então, uma das coisas que você falou lá no começo da nossa conversa aqui, você falou, né, de preservação da memória do cinema. Isso, para mim, eu falei de território, eu falei de pedagogia, preservação de memória é uma das funções primordiais do exercício curatorial. Então, por exemplo, quando você tem, né, esses cineclubes que se organizam e que se organizam de um jeito, né, a ponto de deixar documentado aquilo que eles estão fazendo, seja online, seja de forma analógica, é super importante isso. É um clamor que os cineclubes sempre documentem aquilo que eles estão fazendo, porque isso é preservação de memória. É preservação do que está sendo discutido, dos filmes que estão sendo discutidos naquele tempo, naquele momento. Boa parte da memória que a gente tem hoje do próprio audiovisual brasileiro vem, inclusive, desses primeiros movimentos cineclubistas que registravam em revistas, enfim, em textos, aquilo que estava sendo discutido. Então, é muito importante, enfim, tem o caso clássico do Cineclube Chaplin, enfim, um dos primeiros mais famosos aqui do Brasil. O Chaplin, ele documenta muita coisa. Então, é super importante que a gente documente, deixe registrado, porque eu acho que curadoria também é preservação de memória do cinema. Quando você faz um gesto de colocar filmes em diálogo com as pessoas e em diálogo entre eles mesmos, você está criando uma história, você está produzindo uma história. Então, é também um gesto de historiografar esse cinema, né? Perfeito. E as pulsões do cinema em determinado tempo e espaço em que se vive. Ainda nesse campo da contextualização, né, do que é curadoria, foi ótimo a gente passar pelo cineclube, porque às vezes as pessoas pensam que curadoria está só atrelada a mostras e festivais de cinema, né? Quando, na verdade, tem 1001 outras coisas que o olhar curatorial está dentro, né? A prática curatorial também é fundamental para se levantar determinada programação, determinado pensamento. E eu fiquei pensando também, porque o Rafa citou a Mostra do Filme Livre, e fiquei pensando como, e talvez algumas pessoas não saibam disso, como a prática curatorial mudou também de algumas décadas para cá, né? No caso da Mostra do Filme Livre, é um caso incrível, porque foi um dos primeiros, né, festivais de cinema, mostras e tal, que tentaram tirar uma hierarquização que existia, por exemplo, entre o trabalho registrado em película e o trabalho feito em vídeo ou em digital depois, né? E eu acho que o olhar curatorial, ele passa muito por essas transformações do tempo também. E aí, de repente, Carol, se você pudesse falar um pouco disso, assim, da sua experiência, óbvio que a sua prática curatorial vai estar muito atrelada a esse período mais do cinema contemporâneo, de uma época em que a curadoria passou por transformações muito profundas no Brasil e no mundo, mas é óbvio que você acompanhou esse processo também anterior e como que você percebe essa mudança da prática curatorial a partir de uma mudança tecnológica do próprio cinema, né? Eu vou fazer merchan agora do trabalho de uma amiga minha que, enfim, que é uma das pessoas que é isso, assim, porque uma das coisas importantes que eu preciso falar é que a minha reflexão sobre o pensamento curatorial, ela é muito alimentada por outras pesquisadores e curadoras e curadores que colam junto e que, enfim, que discutem junto, trocam, né, experiências.
essa pesquisadora e curadora que eu vou citar, que é a Isabel Mello, que é professora da UNEB, ela é historiadora, isso é importante ser mencionado, e ela tem um trabalho super importante sobre o Jornada, que foi um festival que aconteceu em Salvador durante muitos anos, no momento em que só havia películas, não havia ainda digitalização nenhuma de filmes, não havia sequer VHS, inclusive. Os filmes eram mandados em rolos, né? Uhum. Eu não vou falar muito da pesquisa de Bell, porque eu acho que, enfim, ela tem um livro sobre esse trabalho, que foi a tese de doutorado dela. Mas o Jornada é uma coisa interessante, porque é isso, é uma conversa que a gente estava tendo um dia desses sobre... Poxa vida, o Jornada, ele recebeu muita gente, ele recebeu pessoas importantíssimas, não somente do cinema brasileiro, mas do cinema latino-americano e do cinema mundial. Ele foi uma referência para a América Latina e para o mundo durante muito tempo. E, no entanto... Quando a gente fala dessa historiografia do cinema brasileiro, a gente vai falar de outros festivais que não são o Jornada em Salvador. Sim. A gente vai falar do Festival de Brasília, né? A gente vai falar de outras mostras e festivais que marcaram e também, enfim, marcaram muito também em função de uma certa ligação com nomes famosos que apareciam nesses festivais. Mas o Jornada foi uma referência durante muito tempo e ele produziu história de cinema latino-americano partindo de Salvador. Isso, assim, quem é a pessoa que vai investigar isso e vai tentar remodelar a partir também de um gesto curatorial, de pesquisa historiográfica, dizer, não, gente, a gente precisa colocar outros marcos aqui dentro dessa cronologia histórica. E o Jornada é um marco. Então, quando você fala isso, por exemplo, né, dessas mudanças tecnológicas também, eu lembrei disso justamente porque nessa conversa que a gente estava tendo, a gente começou a refletir sobre quando começam a chegar, né, em vez de latas de filmes, começam a chegar... Eu sou tão antiga que eu cheguei a participar, não era exatamente uma curadoria, mas era um primeiro gesto de ver filmes juntos e selecionar curtas-metragens a partir de fitas VHS. Eu fiz isso, sei lá, não lembro nem a data, mas era nos primórdios do CinePE, enfim. Uhum. Acho que foi primeiro ou segundo ano do CinePE, em que a gente recebia fitas VHS e assistia isso. Isso, obviamente... Isso exigia um outro tipo de relação com as imagens. Primeiro que você tinha que ver todo mundo junto na mesma sala, o que já cria uma outra disposição com os filmes. Então, a tua opinião era muito contagiada em tempo simultâneo pela opinião de quem estava ao seu lado. Então, essa discussão era uma discussão viva, mas era uma discussão muito também contaminada por essa, digamos assim, espectatorialidade coletiva. Sim. E aí, a partir do momento em que a gente começa a ter a possibilidade de assistir com links de filmes, aí muda radicalmente, eu acho que esse gesto curatorial de você, ok, estou na minha casa, né, diante de um monitor que eu escolhi, onde eu escolhi assistir esse filme, nas condições possíveis desse filme ser assistido, e vou assistir a ele dentro de uma experiência muito individual e solitária. Isso muda radicalmente. E aí, quando você fala que a mostra do filme livre, ele quebra essa hierarquização, isso é muito importante também, porque é isso, a gente, naquele momento de transição de tecnologia, obviamente, como em tudo na nossa vida, com muita resistência a alguma coisa que aparentemente vem para destruir a película, enfim, a imagem maravilhosa do 35mm e tal. E eu acho que, enfim, todo mundo sabe que essa revolução em particular, a gente passou por algumas revoluções tecnológicas no audiovisual, várias delas muito importantes, mas essa em particular, a digitalização, ela fez uma outra coisa, que aí sim a gente tem um processo muito interessante de quebrar com essa hierarquização, para melhor dizer, que é a possibilidade de você ter novos agentes da imagem fazendo filmes. Eu vou dizer que essas câmeras HD agora elas são acessíveis a todo mundo? Claro que não, mas elas são muito mais acessíveis do que um equipamento de 35mm, em que além do equipamento você precisava ter dinheiro para os rolos de filmes e para a revelação desses filmes, que não era pouco. E a gente tinha um monopólio do laboratório que fazia esse tipo de revelação. Então, a partir do momento em que você consegue fazer com que com que novos grupos sociais tenham acesso aos equipamentos
de produção de imagem, você tem uma virada muito radical, que não é só tecnológica, é uma virada radical de agentes da imagem. E aí sim a gente tem um curatorial muito interessante, porque a gente não tem mais, né, aquele grupo específico de pessoas que tinham acesso, né, a esses equipamentos e que a gente já sabe que eles vão produzir. A gente vai ter, por exemplo, ali nos anos 80, já com equipamento, né, de câmera na mão e possibilidade de captação de áudio simultânea, ali nos anos 80 a gente tem a criação do Vídeo nas Aldeias, que vai se transformar numa organização não governamental essencialmente de formação. E aí começa um processo de formação em várias aldeias, em todos os lugares do país, e a gente começa a ver vários cinemas indígenas, no plural, fazendo e produzindo e pensando imagens de um jeito muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Então isso, para mim, essa quebra de hierarquização, para mim, é muito importante, né? É uma quebra que, a princípio, é tecnológica, mas, inevitavelmente, ela vai se desdobrar em um acesso muito maior de pessoas que, possivelmente, antes não teriam acesso a esses equipamentos e, portanto, a criação dessas imagens no registro cinema como a gente conhece. Todo mundo ali sempre produziu imagens, mas não dentro desse registro audiovisual, né, de filmes curtas, médias ou longas metragens que a gente conhece. Então isso para mim é muito radical, assim. E o exercício curatorial nos últimos anos, ele precisa necessariamente lidar com isso. Isso é o que mais, talvez o que de mais interessante a gente esteja vendo, né? Outros regimes de imagem, outras concepções estéticas que estão fora de um certo padrão de narratividade que a gente se acostumou a entender como cinema. Eu acho que, inclusive, é isso. Assim, para mim, o exercício curatorial é um exercício diário de grandes revelações. De mundos novos que se abrem, não porque você está conhecendo um lugar novo, mas porque você está revirando o teu jeito de pensar as imagens. Então, é muito bom trabalhar com curadoria nesse sentido, porque é um exercício de se deixar também abrir para essas, digamos assim, não é nem ponto de vista, para essas ontologias, assim. Quando eu falo de ontologias, é outra maneira de ser no mundo, de outra maneira da imagem ser no mundo. É profundo. Então é muito bom você estar à disposição e com o corpo aberto, digamos assim, para esse tipo de afetação com as imagens. Eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a Carol falou agora. Talvez seja a segunda face da moeda dessa conversa de curadoria, aproveitando que a gente caminhou para esse momento aqui dessas mudanças, né, que a Carol falou tão bem, né, deu exemplos tão bons, que é o lado do excesso, né? Porque a partir do momento em que você passa a ter um tipo de democratização, né, que é o que se fala, né, com essa abertura tecnológica e com esse acesso, você passa a ter uma produção muito mais expressiva em quantidade, enfim, todos os níveis possíveis, né, quantitativos e qualitativos, do que a gente entende como cinema, como audiovisual, né? E aí eu vou remeter a uma pergunta que a gente fez, uma provocação, né, que você fez, Carol, ano passado, e acho que isso faz muito parte da sua pesquisa e dos processos de curadoria que você participa, que você faz. Mas ano passado, né, durante a realização do seminário de curadoria em cinema e audiovisual que eu organizei lá no Sesc, que você participou junto com várias outras pessoas incríveis, né? Você participou de uma mesa com a Janaína Oliveira, o tema dessa mesa era a curadoria política do olhar, e uma das aproximações com esse tema, que é uma pesquisa, né, muito grande sua, da Janaína, de muitas pessoas, é tentar entender de que maneira esse gesto curatorial, que pode ser lido e pode ser mesmo um gesto que está dentro de uma lógica de poder, né, ou seja, alguém ou alguém, né, que definem aquilo que vai ser visto, e mais ainda, né, e talvez seja o mais importante, o mais trágico, decide aquilo que não vai ser visto, né? Aquilo que não vai ser perpetuado muitas das vezes, né? Porventura, um filme exibido num festival, ele passa a existir porque ele está num catálogo. De repente, esse filme se perde e ele ainda existe porque há a informação dele ali. Se esse filme não é exibido, é possível, e isso acontece o tempo todo, que esse filme seja perdido. Então, de que maneira essa curadoria também age, né, impacta, né, diretamente nessa trajetória dos filmes, na carreira dos cineastas, né, nessa maneira como o público lida com essa produção audiovisual contemporânea, que está em constante movimento, em constante transformação, como que a curadoria lida com esse excesso sem cair nessas furadas, né, nesses perigos? Cara, essa é uma excelente pergunta,
porque, inclusive, é uma questão do cinema brasileiro desde a sua fundação. Quando a gente pensa que o Dia do Cinema Brasileiro ele é celebrado por um marco de uma imagem capturada, que é uma imagem... Enfim, é tudo muito estranho, porque é uma celebração de uma imagem capturada de um navio que está chegando da Europa, de um estrangeiro que está filmando a Baía de Guanabara, e isso vira meio que a primeira imagem, e essa captura dessa imagem vira um marco que se torna o Dia do Cinema Brasileiro. Toda essa história é muito... E eu acho que o Jean-Claude Bernardet, ele tem um depoimento muito interessante sobre isso, que ele vai falar, né? É muito curioso e sintomático que o Dia do Cinema Brasileiro seja o registro de uma captura de imagem e não da exibição de um filme numa sala ou num espaço de exibição. Por que eu estou falando isso? Porque, desde sempre, a produção de cinema no Brasil não foi exatamente uma questão. Sempre se produziu muitos filmes, assim, né? Na medida do possível. Uhum. Mas esses filmes sempre existiram. A questão é, onde eles foram exibidos? Como eles foram exibidos? Em que janela de exibição? Tem uma quantidade enorme de filmes que sequer foram exibidos. Eles foram feitos, mas eles não foram exibidos. E quando você tem, obviamente, uma tecnologia como a tecnologia digital, em que você pode inclusive fazer um filme com a sua câmera de celular e com CapCut, de repente, uma tecnologia de montagem muito básica, você tem uma quantidade inacreditável de filmes sendo inscritos em mostras e festivais. E você tem uma janela muito pequena de exibição. O que você consegue exibir, eu não conseguiria te dar um número aqui, uma porcentagem, mas, sei lá, num festival como Olhar de Cinema, a gente recebe uma quantidade, eu assisto a uma quantidade sozinha, né? Sozinha e depois coletivamente assisto a uma quantidade de filmes que eu tenho certeza que nem 10% deles a gente chega a debater. Tipo assim, a debater no sentido de, tipo, ok, esses filmes aqui a gente precisa conversar sobre eles porque a gente precisa chegar em algum lugar com eles, ou não. Caraca, você tem um número, Carol? Desculpa. Veja só, eu assisto... Cara, já teve ano que eu assisti mais... Em curtas-metragens, já teve ano que eu assisti mais de 600 curtas-metragens num visionamento. Nossa, sim. Então, é isso, assim. É muito filme, gente. É muito filme. É uma coisa exaustiva. E aí a gente tem o quê? Tem algumas poucas sessões em que a gente vai conseguir organizar alguns filmes. Então, a gente já sabe de largada que vai ter filme que a gente, sei lá, a gente gosta muito daquele filme, mas por algum motivo, e que talvez por uma razão de próprio diálogo da sessão, sabe, de forças que os filmes precisam ter juntos, ele não vai se encaixar ali. E você vai ter que se despedir dele com muita dor no coração. Mas isso acontece com muita frequência. Agora, isso que você perguntou, né, do outro lado dessa moeda, de você ter enfim, ao mesmo tempo que você tem uma possibilidade de outros agentes produzirem imagens, você também tem uma quantidade nunca antes vista de filmes. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa encontrar formas de fazer com que esses filmes sejam exibidos não somente em festivais, em mostras de cinema, mas em ações que precisam ser, sim, e eu acho que isso deveria ser uma prioridade na política pública do audiovisual, em ações cineclubistas que entrem Brasil adentro com grupos que criem diálogos com os territórios a partir das imagens que são feitas. Por que eu estou falando isso? A gente teve agora, em função da aplicação da Lei Paulo Gustavo em boa parte dos municípios brasileiros, a gente teve, finalmente, fundos da LPG municipais que permitiram com que cidades que não têm nenhuma tradição e que não têm nenhuma escola de cinema próxima dali, com verba para fazer filme. E aí, você tem a verba para fazer filme, você precisa usar aquela verba. E você precisa fazer com que pessoas façam filmes dentro, né, daquele edital, das normas do edital. Uhum. E aí você tem uma coisa muito incrível, que é você ver cidades de todos os cantos do país, tipo, cidades que eu nem sabia o nome. Teve filme esse ano que eu tive que procurar onde é que era a cidade, porque eu nunca tinha ouvido falar daquela cidade, e tinha filmes, no plural, vindo dali. Porque tinha Lei Paulo Gustavo. Esses filmes todos vão conseguir ser exibidos? Claro que não. Mas eles precisam de lugar. E aí, junto com a verba de produção para fazer filme, você precisa ter um outro espaço ali, uma outra reserva, digamos assim, financeira, para fomentar uma exibição dentro daquele território. Para que as pessoas assistam as suas próprias imagens. Para que você crie pequenas mostras ou cineclubes
dentro desses territórios onde essas imagens sejam exibidas e onde elas sejam discutidas e onde alguém possa, de repente, escrever sobre algumas delas. E aí você tem produção de memória, enfim, é um ciclo que se retroalimenta. Então os festivais, eles não vão resolver, né, esse grande... que é um gargalo, né? É um gargalo. Pois é. E é muito difícil você lidar com isso. Então você precisa, além desse investimento em produção, é fundamental que as políticas públicas de audiovisual no Brasil investam em políticas de exibição. A gente tem a ver, inclusive, com a nossa querida regulamentação do streaming no Brasil, porque a gente precisa dessas janelas também de streaming. Isso. Então, é isso, assim, tudo passa, de um jeito ou de outro, por política pública. Então, é fundamental que essas coisas sejam conversadas juntas. Assim, a curadoria não vai conseguir. A curadoria, coitada, é isso, assim, é um exercício. É você, às vezes, se despedir e abdicar de filmes que você... sei lá, você se apaixona pelo filme e como lidar com isso se você não consegue encaixar ele naquela programação específica. Então é muito complicado isso. Você sabe que enquanto o Leandro estava falando, eu achei que ele ia por um outro caminho, daí ele fez uma pergunta que me surpreendeu, mas enquanto ele estava falando, me lembrou da sua fala quando você fala sobre a precarização, né, da curadoria também. Sim. E tal. E isso é uma coisa que eu queria também que você comentasse, assim, porque justamente com o avanço de redes sociais e tudo mais, a gente passa a ter crítica de cinema online, assim, né? E aí tem uma certa pulverização dessa crítica e de repente você começa a ter essa transição da pessoa que se vê crítica e aí ela começa a fazer o trabalho de curadoria para alguém e tal. Isso também não atrapalha um pouco justamente essa seleção e a falta justamente da regulamentação que você estava falando? Eu acho que assim, eu acho que existe mercado para todo tipo de trabalho de gente que sabe de alguma forma, enfim, às vezes de uma forma meio... gente, é difícil porque é isso, assim, tem gente que tem uma formação de cinema em filmes da Marvel, né? Aí fica complicado, assim, você lidar. Tem uma geração que é isso, acha que, sei lá... tem sexo no filme vira um grande problema e vamos eliminar as cenas de sexo. Enfim, eu acho que tem uma... Eu sinceramente não acho exatamente que é uma questão geracional, não vou dizer isso, porque eu acho que tem sim uma geração mais nova muito mais ligada, inclusive, do que a minha geração, muito mais crítica do que a minha geração em relação à capacidade que as imagens têm de afetar a gente, só que, simultaneamente, a gente sabe também que a gente tem, voltando às palavras do Leandro, um acesso de imagens hoje, e isso é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais desengajadas com as imagens, justamente em função desse excesso de tela que a gente tem em redes sociais, em outras coisas, que eu acho que a gente precisa desse momento de, peraí, aqui é um espaço em que a gente vai criar entre a imagem e o nosso corpo algum tipo de pensamento, algum tipo de fricção, algum tipo de afeto, e que isso vai mover você. Isso, né? É a imagem movente que move você. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito importante ser dita, porque tem um certo tensionamento da palavra curadoria, que eu acho que ele vai para um caminho um pouco equivocado, assim, um tensionamento que é tipo, agora todo mundo é curador, do mesmo jeito que agora todo mundo é crítico de cinema, então, tipo, isso não vale mais de nada. Eu acho que não é bem assim. Por que eu digo isso? Isso tem a ver também com essa coisa dos agentes que estão produzindo as ideias, sejam elas imagens ou produzindo pensamento ao redor dos filmes. Porque quando você tem, num certo momento, isso aqui no Brasil acontece ali nos anos 2010, mais ou menos depois de 2014, 2015, um começo de preocupação de algumas mostras e de alguns festivais em ter um corpo curatorial, de equipe curatorial mais diverso, entre aspas, do que os grupos que eu chamo identitários de sempre, que eram os mesmos homens brancos de uma certa região do Brasil, que tinham essa legitimidade de
pensar cinema e ser crítico de cinema. Então, quando você começa a mudar essas equipes curatoriais e quebrar com isso, aí começa muito rapidamente também o discurso de todo mundo agora faz curadoria. Isso implica o quê? Agora também pessoas negras fazem curadoria. Agora também pessoas LGBTQIA+, fazem curadoria. Agora também pessoas indígenas fazem curadoria. E esse todo mundo faz curadoria está muito ligado a um certo ressentimento desses outros agentes da imagem fazendo curadoria. Então, isso eu sou muito reticente em relação a algumas coisas que vêm com esse todo mundo faz curadoria em função disso. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender, né, e olhar ao redor que curadoria, gente, não é tipo escolher um filme para alguém ver. Porque isso fazia nosso querido amiga que trabalhava na locadora de filmes onde a gente alugava filmes alguns anos atrás. Isso era massa, inclusive. Você chegava, a pessoa olhava assim, não, você vai gostar desse filme aqui agora. E tipo, todo mundo, assim, né? Todo mundo que teve a oportunidade de passar por uma locadora já teve essa experiência. Então, curadoria não é... Isso é importante ser dito. Assim, curadoria não é escolher filme. Curadoria não é escolher melhores filmes. Primeiro porque esse critério de melhor, ele é bastante vago. Como eu falei, curadoria tem muito mais a ver com o que com aquilo que você acredita que são as pulsões de imagens que você acha que pode mover um certo grupo de pessoas dentro de um certo território e o que é que aquilo transforma, as possibilidades de transformações que aquilo pode produzir, né, com as pessoas dentro da sala de cinema. Tem muito mais a ver com isso, na sala de cinema, pode ser também numa sala de cineclube. Tem muito mais a ver com esse gesto, com essa preocupação de cuidar das pessoas junto com os filmes, do que um gesto de escolher filmes para alguém assistir. Porque aí é tipo fazer playlist, enfim, em streamings de música, sei lá. Vocês fazem uma seleção de música e isso não é curadoria. Curadoria é você combinar uma série de coisas que definitivamente... Os filmes são uma das partes dessas coisas que você vai cuidar. Então você tem que cuidar dos filmes, você tem que cuidar das pessoas que vão assistir os filmes, você tem que cuidar dos realizadores que vão assistir, que vão estar nesses eventos apresentando seus filmes. Tem que cuidar desses realizadores. Imagina que, por exemplo, você vai, sei lá, para um festival X, onde tem vários realizadores brancos e tem 2 realizadores indígenas completamente deslocados porque eles não sabem falar aquela língua, eles falam a sua própria língua, e você não contratou nenhum tradutor para estar com essa pessoa. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Assim, é cuidar de todo mundo envolvido. Exato. Cuidar dos debatedores, sabe? Cuidar quais são os debates que você quer trazer. Quais são os seminários possíveis que você vai trazer junto com esses filmes. E isso é curadoria. Então tem sim especificidade, não é? Eu acho que todo mundo sim pode e deve fazer curadoria. Ainda bem. Mas é importante entender que a curadoria é esse exercício muito imbricado e implicado ao mundo que exige digamos assim, uma visão muito panorâmica das coisas. Sim. E isso exige uma série de coisas, que não somente é repertório fílmico, o repertório é muito importante para o exercício curatorial, ver filmes, ler livros, escutar músicas, enfim, ler poesia, todos esses exercícios são importantes, todos esses repertórios são importantes para o exercício curatorial em audiovisual, mas isso exige também, tipo, entender quem é que pode colar junto, né? Quem são as pessoas, quem são os realizadores que são interessantes de estarem ali naquele território, naquele momento. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Pois é. E quando a gente fala, por exemplo, de algoritmo, acho que vocês falaram aqui em algum momento, né? Porque a gente está muito... O algoritmo hoje meio que escolhe aquilo que a gente assiste, principalmente nos streamings, né? Porque é isso, ele vai entendendo aquilo que te agrada. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que o gesto curatorial, ele é necessariamente um gesto contra-algorítmico. Porque ele não vai te mostrar aquilo que você quer ver. Perfeito. Definitivamente. Ele vai te mostrar aquilo que, de alguma maneira, vai mexer com você, pro bem ou pro mal. Exato. Então, necessariamente, ele precisa ser contra-algorítmico. Nesse sentido. Não, sensacional. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Carol, só pra assim, deixar claro pra quem tá ouvindo a gente que nunca pensou em curadoria e tudo mais. Vamos supor que eu e o Leandro aqui, a gente vai fazer a Mostra Luz, em homenagem
Ó, o Leandro. E aí a gente vai colocar a grana lá, a gente vai fazer a mostra e tal. A gente tá ali como realizadores, mas aí eu contrato a Carol, que vai ser a minha curadora do festival, é isso, certo? Isso, pronto. Aí tem... Pronto, foi ótimo você ter perguntado isso, porque existem várias funções dentro, por exemplo, de uma mostra ou um festival de cinema. Existe a função de produção, você vai, enfim, fazer com que aquilo aconteça, né? Você vai movimentar as coisas para que aquele festival aconteça. Então, você vai entrar em contato, vamos dar um exemplo aqui, né? Você vai entrar em contato com os distribuidores dos filmes que vão ser selecionados, você vai entender quanto é que você vai ter que pagar para cada filme ser exibido dentro de uma sala de cinema, porque cada filme desse precisa, né, desse dinheiro, que a gente chama de fee. Então, você tem todo um organograma de coisas a serem feitas que, simultaneamente, elas precisam ser feitas antes da curadoria, durante a curadoria e depois da curadoria. O exercício curatorial, ele depende muito de evento para evento. Então, por exemplo, tem festival em que o limite do meu trabalho vai até o ponto de, ok, escolhemos os filmes que a gente quer passar, agora a gente pode escolher as pessoas que a gente quer debater com esses filmes, e pronto, e é isso. Perfeito. Porque existe toda uma outra equipe de produção que vai entrar em contato com os distribuidores, sejam eles aqui do Brasil, sejam de fora do Brasil, que vai fazer as negociações, que vai fazer os contratos de exibição, né? Ou no caso, sei lá, de streaming, contrato de licenciamento de exibição de filme. Então tem uma série de outras coisas. A rigor, o limite do trabalho da curadoria vai até aí. Isso dito, existem sim exercícios de curadoria que eles se expandem para um lugar que é também da produção. Por que eu tô falando isso? Porque existem algumas outras mostras nas quais eu tenho trabalhado como curadora e que eu começo a querer me envolver tanto no trabalho, e aí no sentido de entender também é isso, assim, a gente quer exibir esses filmes em escolas? Queremos. Vamos fazer isso acontecer. E aí você cruza aquela fronteira, aquele limite em que seria somente escolher filmes ou escolher debatedores para estar com os filmes e pensar nas conversas com os realizadores. Aí você cruza essa fronteira e vai para um outro lugar que para mim é cada vez mais interessante, também como um gesto de curadoria, que é pensar um conjunto de outras coisas e de outros eventos que vão fazer parte daquela mostra ou daquele festival. Que é escolher, né, tipo, é isso, assim, vai desde, ok, quantas sessões de acessibilidade a gente precisa ter? Que tipo de acessibilidade é essa? Vamos ter um festival com acessibilidade atitudinal, né, contratando pessoas que vão estar lá com a gente trabalhando e que precisam desse emprego também, precisam desse trabalho. Então, envolve uma série de outras decisões que são muito mais do campo da produção, mas que, em algumas situações, estão diretamente, digamos assim, atreladas ao exercício curatorial. Porque também o exercício curatorial é um gesto ético no mundo, né? É um pensamento, eu costumo falar, é sempre um pensamento ético-estético diante do mundo. Então, se ele é um pensamento ético-estético, é importante você se preocupar com essas outras coisas também. Como, por exemplo, a coisa dos realizadores indígenas que eu falei. É importante que festivais de cinema no Brasil, alguns festivais já fazem isso com muito cuidado e muita atenção, mas outros ainda não. Com realizadores indígenas, você precisa estar com o festival e com a equipe de produção preparada para receber alguém que vem de um lugar, já que tipo, a pessoa provavelmente precisou pegar um carro para chegar no aeroporto, ela precisou passar, sei lá, muito tempo, talvez atravessar de balsa alguns lugares, para chegar no aeroporto depois de muitas horas de viagem e depois de muitas escalas para chegar naquela cidade onde você está exibindo os filmes. Então você já precisa entender que há um esforço muito grande, muito maior do que para a maioria das pessoas, inclusive. Então, isso tem que ter esse cuidado. É por isso que a gente volta para a palavra cuidado, né? Curadoria como cuidado. Cuidado de tudo. Sim. Mas, sobretudo, das pessoas que estão com os filmes e ao redor dos filmes e diante dos filmes. Então, é isso, assim. Mas, a rigor, curadoria, né, como as pessoas conhecem, ela vai até esse limite que eu falei, assim. Pensar os filmes, pensar as possibilidades de debate que os filmes têm, enfim, convidar algumas pessoas, e é isso. Entendi. Mas eu tô cada vez mais interessada de pensar curadoria também como esse gesto de, enfim, precisamos
estar muito sincronizados com a produção dos eventos para que as coisas não aconteçam de forma errada. Virou uma experiência, né? Tá vendo, Leandro? Você achou que era só colocar a grana? Olha aí, ó. Não é. Inclusive, falar em grana, porque grana é uma parte importante dessa história, é importantíssima, né? Porque eu tô falando de precarização dos trabalhos, é isso, assim. Pensar também qual o dinheiro reservado para a curadoria, pensar qual o dinheiro reservado, né, para as pessoas que vão estar, sei lá, de repente no júri de um festival, e pensar também quem financia. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que Leandro vai lembrar bastante disso, eu tenho sido muito, muito crítica a isso que eu chamo de sistema cinema, de grandes festivais de cinema que usam e comodificam curadorias plurais e diversas, tudo entre aspas, com curadores de todos os lugares do mundo, do sul global, não sei o quê, e usam isso meio que como justificativa para legitimar uma prática que vai para além da curadoria, a rigor, que é essa prática de você criar um festival e dizer que, enfim, a história da Palestina e de Israel são dois lados que você precisa escutar. E essa narrativa de dois lados é uma narrativa extremamente perversa. Então eu sempre falo, eu costumo falar, assim, de outubro de 2023 para cá, que a questão palestina é meio que, para mim, virou um marco referencial de como lidar com o cinema. Porque a partir de como esses festivais estão lidando com a Palestina, com a questão palestina, é que eu começo a entender também que eles estão muito menos ligados a um gesto curatorial e muito mais atados à fonte de financiamento deles. Ah, sim. Que são fontes de financiamento sempre, né, com ligações com muita frequência a instituições sionistas. Então, em que medida eles criam esse suposto equilíbrio entre a fonte de financiamento e um gesto curatorial, artístico, livre, sabe, assim, de livre pensamento? O quão livre pode ser esse gesto diante dessas amarras financeiras? Essa é uma pergunta fácil de ser respondida? Não. As pessoas aqui são ingênuas de acreditar, agora eu só vou trabalhar em festivais que estejam aderindo ao, sei lá, movimento BDS, que é o movimento de boicote, desinvestimento e sanções a Israel. Claro que você não vai conseguir, você vai morrer de fome se você for trabalhar somente nesses festivais. Pois é. Mas é preciso, sim, que essas pessoas que estão trabalhando no audiovisual estejam brigando por isso, estejam brigando. Do mesmo jeito que os estudantes universitários nos Estados Unidos, em alguns lugares do norte global, estão brigando pelo movimento BDS dentro das universidades, é preciso que a classe de trabalhadores audiovisuais briguem pelos mesmos boicotes dentro desses sistemas cinemas que a gente vive. Sim. Vide a academia, né, Carol? Aquela nota que a academia soltou depois do sequestro, né, do cineasta do No Other Land, né? Pois é, você tem um realizador que acabou de ganhar um Oscar, sequestrado, e foi preciso que várias pessoas, e assim, a gente tem o quê? Tem, sei lá, 11 mil membros da academia, alguma coisa assim, mais ou menos. E eu acho que, sei lá, se eu não me engano, 600 ou 700 pessoas assinaram. Então, é uma parcela muito pequena dos membros da academia. Assinaram uma carta, tipo, exigindo que houvesse algum tipo de endereçamento à questão. Então é isso, assim, é uma minoria, mas que é uma minoria, obviamente, ativa e fundamental. E é por isso que eu sempre digo, ok, somos minoria? Somos. Eu sei que eu sou minoria nessa história. Eu tô ciente disso. Mas eu vou ficar lá enchendo o saco das pessoas. E aí? Vocês vão aderir ao movimento BDS, né? Eu sei que em alguns momentos isso não vai acontecer, mas em outros, de repente, isso começa a acontecer, né? Isso está começando a acontecer em algumas universidades que eu jamais imaginaria que isso fosse acontecer. É um horizonte possível, sabe? Assim, e diante do que está acontecendo, é o mínimo que a gente pode fazer. Exato. É o mínimo mesmo. Assim, o mínimo, do ponto de vista ético, é o mínimo a ser feito, é se endereçar a isso. Dizer assim, não, a gente não pode compactuar com esse sistema mais. Então, para mim, assim, é muito doido isso, porque essa coisa a questão palestina, para mim, obviamente, é muito central, não somente pela quantidade de filmes palestinos que eu assisto ao longo do ano e pelas curadorias de filmes palestinos que eu tento fazer ao longo do ano para alguns lugares diferentes, mas fundamentalmente em função dessa questão ética, assim, de como a gente vem lidando com o cinema e com a forma de circular os filmes e
e com a forma de se engajar com as imagens de uma maneira cada vez mais fria mesmo, assim. Se a gente não consegue olhar para essas imagens que a gente tá, esse hipervisível genocídio que a gente está assistindo, e a gente não consegue, de alguma forma, ser atingidas ou atingidos por essas imagens, a gente está tendo um problema muito grande de relacionamento com as imagens. E isso necessariamente reflete também no nosso relacionamento com o cinema, com qualquer filme. Exato. E aí a gente poderia falar, enfim, da quantidade de pessoas que entram numa sala de cinema e passam o tempo inteiro no celular, olhando no Instagram. Exato. Porque há um afastamento mesmo, assim, as pessoas estão desengajadas, elas estão desimplicadas no mundo, desimplicadas da imagem, elas não conseguem mais aderir às imagens. Então, e é por isso que eu digo, aí eu volto para a questão palestina. As pessoas olham aquilo e não veem o que elas estão olhando. E aí eu pergunto, quando as pessoas entram numa sala de cinema, elas estão vendo aquilo que elas estão olhando? Em que medida? Como é que e aí a pergunta volta para a curadoria. Como é que o exercício curatorial pode criar um certo ambiente em que essas pessoas estejam ali, de corpo presente com os filmes? Isso que você está falando certamente está muito nesse último texto que você escreveu, né? Que se intitulou De Onde no Corpo Compreendemos Imagens de Sofrimento. É uma pergunta, né? Acho que você falou, né? Levantou aí alguns elementos que você vai esquadrinhar nesse texto. Aí convido a quem não leu que encontre lá. Eu não lembro agora, Carol, se ele está no seu blog ou se está no Substack. Acho que ele está no Substack, ele não está no blog. Então assinem aí a newsletter da Carol. Leiam esse texto, que é muito interessante a partir desse ponto de vista. Mas aí, já que você se fez essa pergunta, Carol, eu vou reforçá-la, né? Pedindo talvez para você dar um exemplo, porque é isso, né? Como é que a gente combate, né, determinado modo de passividade diante disso tudo? Talvez usando como exemplo uma das mostras que você desenvolve, né? Que é a mostra de cinema árabe feminino. E aí eu até peguei aqui um textinho que tem lá no site, eu imagino que seja um textinho da última edição, que vocês falam assim: direcionamos nosso olhar para filmes não hegemônicos, filmes narrativos, documentais e experimentais, trabalhando para revelar ao público essa pluralidade de linguagens e formatos. Aí você continua. Ao propor esse recorte, queremos tanto romper com a ideia de mulher oprimida, entre aspas, como a presunção de uma região sem cultura fílmica. Mais que isso, almejamos colocar as diretoras no centro do debate, seus contextos de produção e suas propostas estéticas. Acho que é um texto que dá conta, né, de apresentar a mostra muito bem, e acho que esse é mais um, falando aí dos ofícios da curadoria, né, escrever textos é uma função muito importante, né, sejam esses textos para catálogos ou textos mesmo de apresentação, de folhetos ou mesmo para as redes sociais, que vão, de alguma maneira, mediar, né, o que o conceito dessa mostra, desse festival, está tentando trabalhar junto ao público. Um trabalho muito difícil sempre, porque ao mesmo tempo você tem que dar a dimensão concreta e muito complexa do que foram todos esses pensamentos, todas essas reuniões, tanto visionamento de filme, como que chegou até aquele lugar, ao mesmo tempo sendo objetivo e sendo sedutor também, né, para esse público. Então conta um pouquinho da sua experiência com a Mostra de Cinema Árabe Feminino, como isso implica nisso tudo que você veio falando, né? Cara, então, a Mostra de Cinema Árabe Feminino é um desses lugares em que essas fronteiras entre o que é curadoria e produção, elas se borram muito, justamente porque a gente se envolve tanto com as imagens e com os debates das imagens que a gente tende a se preocupar com coisas que, a rigor, não seriam do ofício curatorial. Eu vou dar um exemplo, sei lá, essa coisa, por exemplo, que a gente fez lá em Foz do Iguaçu, eu acho que fez alguma transformação na gente, porque a gente entendeu também de uma espectatorialidade, né, das pessoas, a gente inclusive refugiados que tinham chegado recente do Líbano e da Palestina, que estavam lá em Foz. Então tem uma perspectiva muito de entender como é que elas estavam lidando com aquelas imagens ali, e isso exigia também alguns textos em árabe que a gente não tinha, por exemplo. Então isso foi uma coisa que a gente ficou muito pensando e reflexiva sobre a coisa da possibilidade, né, de ter algumas coisas em árabe para se comunicar com a própria comunidade. Mas isso dito, isso que você falou é muito importante, né? Uma das coisas que, de fato, faz parte do exercício curatorial, desse trabalho, é a produção de textos. É a produção, digamos assim, uma fortuna crítica sobre o gesto curatorial, que é importantíssima de estar ali junto com a tua proposta. Então, isso acontece
Na Mostra de Cinema Árabe, porque a gente sempre... Lembrando que a Mostra de Cinema Árabe Feminino é uma mostra que surge em 2019 a partir de um trabalho da Ana Lu Bambirra, que é produtora e curadora da mostra. Depois de 2019, Alia Ayman trabalha como curadora independente também entre Cairo, no Egito, e Nova York, nos Estados Unidos. E eu entro também dentro dessa equipe. Então a gente começa a trabalhar juntas, né, nós três, a partir da segunda edição da mostra. E a partir dessa conversa que a gente vai tendo e dessas experiências, a gente começa a se preocupar muito com essa coisa do catálogo da mostra, que precisa ser, sim, uma possibilidade, inclusive, por exemplo, da gente ter textos traduzidos de pessoas que a gente admira e quer fazer com que esses textos cheguem ao Brasil. A gente quer transformar esses catálogos cada vez mais em referências para pesquisa acadêmica no Brasil e para pesquisa sobre cinema. Então, o catálogo da mostra, ele tem se tornado cada vez mais esse lugar. Tipo assim, o que é que a gente vai colocar aqui e que a gente sabe que as pessoas vão usar isso aqui a partir de agora como referência para os seus trabalhos, para suas pesquisas e tal. Então é muito fundamental essa coisa da possibilidade, né, de você ter em algum lugar, nem que seja somente online. Eu gosto muito, eu sou bem careta, assim, eu sou analógica, eu gosto muito do papel ainda. Mas se for só para ser online, que seja, sabe, que dê acesso a todo mundo a possibilidade de ler esses textos e de fazer esses textos circularem. Então, eu acho que é muito legal colocar, né, como uma das funções do gesto curatorial, o gesto da escrita e do pensamento. Lembrando que uma boa parte das pessoas que trabalham hoje com curadoria em audiovisual, curadoria de cinema, com muita frequência elas vêm da onde? Da crítica de cinema. É quase como se fosse uma coisa imbricada na outra, assim. Quem trabalha com curadoria necessariamente já escreveu alguns textos críticos ou já trabalhou como crítico ou crítico de cinema durante algum tempo, porque faz parte, né? O gesto de relacionamento com as imagens, ele tá dado dentro da tua experiência de troca. Isso é uma coisa que é engraçada. Estava conversando agora e me veio que eu não falei. A Mostra de Cinema Árabe Feminino é muito bom porque, junto com o Olhar de Cinema, ela cria duas formas de trabalhos curatoriais diferentes. Por que é que eu estou falando isso? Existe um trabalho curatorial desses grandes festivais, como, por exemplo, o Olhar de Cinema ou o Festival de Brasília, enfim, esses maiores, ou a Mostra de Tiradentes, que você trabalha da seguinte forma. Existe um período de inscrição de filmes e você vai assistir a filmes que foram inscritos naquele festival ou naquela mostra. Então tem um grupo pré-determinado de filmes que você precisa assistir dentro de um certo período de tempo. Geralmente é assim que funcionam os grandes festivais, né? Os festivais, enfim, com um número maior de sessões, um número maior de dias e tal. No caso da Mostra de Cinema Árabe Feminino, ainda que a gente tenha um grande número de dias e um grande número de sessões, a gente não é um festival do porte desses outros festivais. E a gente faz um gesto que não é o gesto de visionamento daquilo que foi inscrito. A gente não abre uma janela de inscrição. Realizadores do mundo árabe, inscrevam aqui seus filmes pra gente assistir. Não. É o contrário. A gente vai atrás dos filmes. Então tem um gesto de pesquisa muito maior. Aí tem um outro tipo de trabalho. Porque quando a gente vai fazer visionamento de filmes que já estão dentro de uma plataforma e que você precisa, né, assistir aqueles filmes que já foram inscritos, é uma coisa. Outra coisa é você ir atrás dos filmes, ir atrás, inclusive, de, sei lá, realizadoras ou espaços ou, enfim, coletivos de audiovisual que você ouviu falar a partir de... Aí é que eu volto a falar de repertório. É escutar muito podcast de cinema, saber quem está fazendo o que no mundo. Por exemplo, eu escuto um podcast de cinema, que foi nele que eu descobri um coletivo de cinema sudanês, e o Sudão faz parte do mundo árabe, que aí eu, escutando a menina falando sobre o coletivo de cinema e o fato de que ela também faz um festival de cinema lá em Khartoum, né, no Sudão, e que esse festival de cinema é muito ligado também a outros realizadores ali do mundo árabe, do norte da África. E aí eu começo a escutar e começo a anotar. E anoto o nome dela, e vou atrás do coletivo, e vou atrás dos textos que eles produziram, dos filmes que eles exibiram. Então, e aí você entra em contato com os distribuidores que exibem esses filmes, com o próprio coletivo, com realizadoras que você ouviu falar. E aí começa um exercício muito louco de você estar ligada o tempo inteiro. Por exemplo, eu passei esse último ano
praticamente seguindo todo mundo que estava fazendo festival de cinema palestino ou festival de cinema árabe no mundo, porque você precisa entender o que é que está sendo exibido, o que é que está chegando, quais são os clássicos que nunca foram exibidos no Brasil, e lá atrás, ver filme dos anos 70, ver filme dos anos 60, que nunca chegaram no Brasil, como é que a gente pode trazer esses filmes para cá, quem é que tem os direitos desses filmes. Aí vira um trabalho, tipo assim, isso é grande. O filme não se materializou magicamente na sua frente, né, cara? Você viu, falou, filme incrível, vamos exibir no festival. Todo um trabalho, que é isso, as pessoas não imaginam mesmo, né? Exato, e aí você cria uma outra tabela de filmes, assim, porque uma coisa é você ter uma tabela pronta já de filmes que você sabe, ok, são 600 filmes, mas são 600 filmes que tá lá, link e senha pra você assistir. Outra coisa é você ter que ir atrás dos filmes pra você, enfim, criar um corpo ali e a partir daquilo ali você produzir um gesto que comigo, geralmente eu faço, né, de forma coletiva, eu faço junto com as pessoas, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, de discutir e de debater e de discordar e de concordar, porque para mim esse gesto da conversa, sabe, assim, do momento da conversa, porque o momento de visionamento que a gente chama, que é o momento que a gente tá sozinha diante do filme, é uma coisa. Eu me animo mesmo, eu fico excitada, tipo assim, meu Deus, chegou um grande momento. É o momento de conversar sobre os filmes, porque aí você passa, sei lá, horas falando sobre coisas, inclusive horas falando sobre filmes que não vão ser exibidos. Tem isso também. Uhum. Porque esse gesto de conversar sobre esses filmes, que pra mim é isso, assim, é o que vai determinar que tipo de tremor, digamos assim, a gente quer produzir em sessões de cinema e naqueles espaços. Então, acho que isso é o que me anima mais na atividade de curadoria. É essa conversa que acontece no final e, obviamente, a conversa que vai acontecer uma vez que a gente já está exibindo os filmes. Essa troca é o que, para mim, é o mais legal do exercício de trabalhar com curadoria. Até pensando no futuro, assim, Carol, porque eu gostei muito de toda essa experiência, acho que as pessoas agora começam a ter um pouco mais de clareza, né, do que é a curadoria, inclusive dentro desse aspecto que você falou de território, gesto pedagógico, né, a preservação da memória do cinema. Acho que todas as vezes que você trouxe uma resposta, tinha isso embutido dentro dessas respostas. Mas pensando no futuro, como é que você imagina a evolução da curadoria de cinema? Assim, quais que são novas tendências ou abordagens que você acredita que vão ganhar mais destaque daqui para frente? Olha, eu acho que uma das coisas centrais, assim, se a gente for pensar em evolução, eu acho que a evolução que eu gostaria de ver hoje é justamente, começa com isso que a gente está fazendo aqui, com a conversa, é uma tentativa de sistematização do ofício curatorial, mas eu gostaria muito que isso começasse a chegar no campo da formação mesmo, em audiovisual, que curadoria começasse a ser um tema de conversa em graduações, pós-graduações, em formações de extensão, enfim, especializações, porque eu acho que a gente está muito, assim, a palavra curadoria é uma palavra que foi e que é exaustivamente debatida no campo das artes visuais. Se você for procurar pesquisas sobre o exercício de curadoria, o ofício de curadoria no campo das artes visuais, existe uma extensa bibliografia sobre isso. E existe, inclusive, uma certa glamorização dessa figura do curador no campo das artes visuais, que definitivamente ela não se espelha quando a gente vai falar em audiovisual. Como eu falei, é sim um trabalho precarizado. Não é um trabalho glamourizado como esses grandes curadores de galerias ou bienais possuem. É muito diferente. Mas a gente precisa começar a conversar sobre isso e sistematizar um certo pensamento para que isso se torne, de fato, um trabalho como qualquer outro. Um trabalho que ele não, assim, ainda que se fale, né, que o gesto curatorial ele tem esse poder de decisão sobre aquilo que vai ser visto e, sobretudo, sobre aquilo que não vai ser visto pelas pessoas, mas eu acho que tem muito mais a ver um gesto de fazer com que as pessoas estejam juntas se relacionando com as imagens do que com um gesto, digamos assim, de poder supremo, de dar a ver as coisas ou invisibilizar outras. É óbvio que isso faz parte do processo,
Mas eu acho que mais central ainda ao gesto curatorial é esse gesto de fazer com que as pessoas entrem em diálogo e sejam afetadas pelas imagens e, em contrapartida, afetem as imagens também, que elas façam com que as imagens se movam e que essas imagens se tornem outras imagens. Porque eu acho que é uma via de mão dupla, para mim, sabe? Se não é, tipo, a pessoa assistindo ao filme, um emissor e um receptor. Não é isso, não é essa teoria da comunicação que a gente tá falando aqui. Cinema, para mim, é uma coisa que se retroalimenta. As pessoas que assistem as imagens retroalimentam outras possibilidades de imagens que virão. Sem dúvida. E isso, para mim, é o gesto curatorial, sabe, assim. E aí eu acho que a evolução, se eu penso na ideia de evolução para a ideia de curadoria, eu penso nisso, assim, eu penso na possibilidade de a gente começar a levar essa palavra para um campo de, enfim, possíveis trabalhos a serem feitos, sabe, assim, para quem se interessa em acumular esse repertório e em criar essas conexões entre pessoas e filmes, debates, tudo isso dentro de um mesmo lugar, um mesmo espaço. E cada vez mais, obviamente, a gente pensar também esses olhares curatoriais fora de um eixo de uma imagem eurocentrada. Né? Pensar como é que as curatorias, por exemplo, estão pensando as imagens do sul global, por exemplo, sabe assim? E como as pessoas do sul global estão envolvidas nos gestos curatoriais. Perfeito. E eu acho que eu tendo a ser, pelo menos nesse aspecto, um pouco otimista de que essas pessoas vão se intencionar cada vez mais esses campos. Eu queria só voltar uma frase que eu achei muito forte, Carol, que você colocou, que você estava falando da curadoria como uma ação, né, como um gesto contra-algorítmico. Esse termo é muito poderoso, muito importante pra gente discutir hoje, né? Enfim, 2025, essa semana agora, toda essa discussão sobre inteligência artificial, né? Coisa das imagens que imitam animes e Estúdio Ghibli e tal. De que maneira a gente pode pensar também. Já vi várias pessoas fazendo experimentos, eu mesmo já fiz, assim, de tentar perguntar pra inteligência artificial determinadas coisas sobre cinema, perguntar sobre recortes, o que acontece se você pergunta para essas desinteligências artificiais para elas fazerem uma curadoria, por exemplo, sobre um determinado recorte? Por favor, me faça uma curadoria sobre filmes de comédia romântica brasileiro, sei lá. O que isso vai surgir, né? Como é que essas coisas acontecem? Então, acho que daqui para frente, essa discussão de algoritmo só vai se intensificar, né? E aí, Carol, a gente estava falando... Você disse essa frase que eu achei muito poderosa e ao mesmo tempo fico me perguntando como várias vezes a gente fala, né? Nossa, olha aquele filme ali com o cara daquele festival X ou Y. Olha só aquele realizador que faz filme olhando para determinado festival. Essa pecha do filme de festival, né? Entre aspas. Que assim, ela pode ser uma conversa esquisita, porque nem sempre, dependendo de quem fala e do que, eu posso não concordar, mas o fato é que há mesmo uma certa tendência, né, de alguns realizadores, de alguns filmes, a se moldarem a determinados, sobretudo a determinados festivais hegemônicos e, enfim, europeus e tal. Quando a gente pensa nos grandes festivais mundiais, você tem um pouco essa impressão olhando para o grosso dos filmes, né? Óbvio que sempre vai ter coisas muito interessantes ali. Afinal de contas, a gente está falando de, né, grandes cineastas, de festivais que detêm o maior, né, controle financeiro, que tem as maiores possibilidades, né, de programação, de fazer um grande evento, e isso traz coisas boas, mas também traz problemas, né? Então, como é que você vê isso, assim, toda essa discussão, pensando nessas confusões todas, pensando no próprio streaming, enfim, como é que você tem pensado essas coisas? Enfim, é uma pergunta que aponta para vários lugares, várias conversas possíveis. Isso que você falou é muito interessante, essa coisa, né? Os filmes de festivais e como existe também uma certa algoritmização de alguns filmes que são pensados para determinados festivais, principalmente festivais europeus. E é muito doido porque, enfim, eu tô, por exemplo, no Olhar de Cinema desde 2017, né? E o Olhar de Cinema é um festival internacional, então a gente recebe muitos filmes que às vezes já circularam em alguns desses festivais europeus. À medida em que, obviamente, em 2017, eu não tinha um olhar tão treinado como eu tenho hoje, em 2025. À medida que o tempo vai passando,
É uma coisa, enfim, não sei se vocês são dessa geração, tinha um programa de Silvio Santos, muitos anos atrás, que se chamava Qual é a Música? Opa, Qual é a Música Maestro? Então, nesse Qual é a Música Maestro, tinha pessoas que na primeira nota da música já sabiam qual era a música, a primeira nota. E às vezes acontece, quando você assiste a uma quantidade de filmes internacionais e filmes que passam por festivais europeus, com uma intensidade muito grande, você assiste a muitos filmes, às vezes o primeiro enquadramento do filme, você diz, esse filme foi feito para esse festival aqui. Sabe como é que... O negócio funciona de um jeito tão doido que você meio que começa a identificar, tá, esse filme foi feito para esse tipo de olhar aqui, porque, enfim, tem um certo treino ali algorítmico da imagem que você começa a entender a lógica da coisa. E, obviamente, quando você trabalha com curadoria, o que me interessa mais, principalmente, por exemplo, quando a gente está trabalhando com curadoria de curtas-metragens, porque com curtas você tem que fazer com que exista algum tipo de... não é exatamente uma conversa, mas os filmes precisam existir juntos e juntos eles precisam criar alguma coisa juntos. É diferente de uma sessão de um longa-metragem em que o longa ele vai funcionar ali, sozinho, né? Dentro de uma sessão e você vai, enfim... As pessoas vão entrar na sala de cinema e vão sair da sala de cinema assim que o longa termina. No caso de uma sessão de curtas, você precisa fazer com que a sessão ela tenha uma certa gradação. Sempre, por exemplo, vai ter um filme... Eu dei algumas oficinas já de curadoria e quando a gente pensa, por exemplo, em montar sessões de curtas-metragens, eu sempre falo. O primeiro filme e o último filme da sessão, vocês precisam pensar muito sobre quais são esses filmes, porque você precisa criar um tom para a sessão com o primeiro filme. E o último filme, nada pode vir... Enfim, é muito difícil você conseguir programar alguma coisa depois dessa imagem aqui, ou disso que está sendo dito nesse filme aqui. Então sempre tem um certo balanço entre esse primeiro, o último e aquilo que vem ali no meio da sessão, porque precisa criar um certo diálogo. Isso dito, é óbvio que nessas curadorias internacionais a gente vai ver muito desses filmes já pré-programados para alguns tipos de festivais, e aí vai vir um desabafo meu aqui, que é, ao mesmo tempo em que eu entendo e eu respeito muito os realizadores, por exemplo, brasileiros, que querem, sim, estar em festivais, sei lá, como Cannes, Berlinale, Locarno, Veneza... Roterdã e assim por diante, entendo e respeito muito, eu começo a perceber também que alguns realizadores que têm uma capacidade de imaginação muito grande começam a meio que domar a sua imaginação para o que esses festivais gostariam de ver do que está sendo produzido aqui no Brasil. Isso é uma coisa que você consegue identificar em alguns filmes. Obviamente não são todos, mas isso acontece em alguns filmes. Então, e aí para mim, tem um lugar muito delicado que é você entender que isso, enfim, que essas pessoas precisam também circular nesses festivais europeus, até para conseguir mais fontes também de financiamento, para conseguir continuar trabalhando com cinema. Tem várias questões implicadas aí em estar num festival na Europa. Uhum. Mas existe também, ao mesmo tempo, você percebe que tem gente que estava ali, sei lá, começando a fazer um cinema muito radical nas suas imagens, sabe, de uma forma muito positiva, e que de repente começa a domar essas imagens porque está pensando nesses festivais. Porque está pensando numa certa expectativa de espectatorialidade do norte global diante de imagens, e aí eu vou dizer de uma forma bem ampla, da América Latina, né? Porque aí Brasil vira América Latina, o pessoal lá fora. Então, eu acho que é sempre enfim, quando a gente começa a trabalhar com uma certa frequência, com curadoria, a gente começa a identificar isso muito rapidamente, assim. E eu confesso para você que me interessam cada vez mais os filmes que fogem dessa regra. Estão tentando fazer alguma coisa, mesmo que na base do erro, às vezes, que estão tentando fazer alguma coisa fora desses padrões, digamos assim, né? De um certo olhar já sedimentado do que esse outro europeu vai gostar de ver do Brasil. Isso tem a ver com uma certa lente que você vai usar no filme, com um certo tipo de montagem, com um certo tipo de enquadramento, enfim, isso, sei lá, isso vai produzir, para mim, algumas regrinhas que eu acho que terminam frustrando, eu acho que a capacidade de imaginação dessas pessoas que estão fazendo cinema, sabe? Assim, eu acho que tem... E é isso, tem gente que
com toda razão, está querendo participar desses circuitos, jamais poderiam julgar isso, e isso tem a ver também com isso, Leandro, que você falou, de uma certa algoritmização da imagem também, para esse olhar externo, e eu acho que é legítimo você estar circulando, e tem gente também que vai dizer, não, velho, eu não, assim, eu sei que eu não vou circular nesses lugares, sei que talvez eu não vá circular nos grandes festivais, mas em algum lugar eu acho que eu vou circular porque eu estou produzindo alguma coisa, sei lá, que para mim é nova. Então isso me interessa, sabe? Assim, esse lugar de uma coisa que eu acho meio estranha, mas meio curiosamente estranha, isso para mim é muito mais vivo para mim do que ver esses filmes que eu já sei que, eu sei que esses filmes vão circular em um determinado grupo de festivais, ele tá pronto para circular nesses festivais, principalmente festivais de fora do Brasil, assim. Perfeito, Carol. Eu te fiz essa pergunta justamente por isso, né? Porque apesar da gente estar falando aqui sobre uma curadoria que a gente acredita, o muito que a gente vê aí fora tem a ver com esse velho pensamento de regurgitar algo que é antigo e que não se renova, ou que tem uma nova aparência, ganha determinados enfeites, se enfeita para parecer novo, mas que na verdade está se direcionando a algo que é muito antigo e que, enfim, existe uma ideia de perpetuação ali, né, de uma ideia, de um jeito de fazer. Isso. Que tudo que a gente está falando aqui vai contra isso, justamente, né? Mas eu achei a pergunta cabia por conta disso. Não, faz total sentido. Eu acho que é super legítima a pergunta, e eu acho que isso, não é simples respondê-la, não é, porque eu acho que tem várias faces aí de se manter produzindo, se manter trabalhando com cinema, fazer disso um trabalho para a vida, sabe? Assim, isso exige com que você circule em lugares que talvez, enfim, a priori não seriam tão interessantes para você, mas, né, do ponto de vista do trabalho, vai sim ser interessante para você. Então isso envolve uma série de questões que são delicadas. E tudo isso, gente, entra em jogo quando a gente vai conversar sobre os filmes. Tipo assim, os filmes existem e eles comunicam coisas dentro da sua diegese, do tempo de filme deles? Claro que sim. Mas tem várias coisas implicadas quando você junta os filmes e quando você escolhe esses filmes para estarem em um determinado festival, em um determinado território. Então, tudo isso está ali, alimentando a discussão que a gente vai ter nesses processos de decisões curatoriais. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas aqui para vocês ouvintes aí. E Leandro, dessa vez eu vou começar com você. O que você trouxe de bom aí, de dicas para os nossos ouvintes nessa semana ou para a vida? Quantas dicas você quiser também. Enfim, eu vi agora essa semana e que me impactou muito, e pode ser que alguém ainda não tenha visto, né? Uhum. Tá em exibição na plataforma, no site, né, do pessoal lá do Cine Limite, que é uma galera que tem trabalhado bastante com restauração de filmes, e se não restauração propriamente dito, mas pelo menos em preservação de modo geral, né, fazer alguns trabalhos de limpezas com acervos, com cineastas e tal. E eles têm realizado um trabalho já há algum tempo super interessante. E atualmente o filme que está em cartaz no site é um curta-metragem do Joatan Vilela Berbel, que é o Eunice Clarice Teresa, um curta-metragem sobre essas 3 mulheres que de alguma maneira perderam os seus maridos na ditadura militar, e que nesse filme a câmera do Joatan se permite navegar mesmo pelo rosto e pelas expressões dessas 3 mulheres, né? A gente tem, né, falado muito da história, especificamente do Rubens Paiva, né, por conta do Ainda Estou Aqui. Então, no Eunice Clarice Teresa, nesse curta-metragem, você vê a Eunice Paiva, de fato, né, a Eunice Paiva dando um depoimento sobre o acontecido. Você tem também a Clarice Herzog, a Teresa Fiel, falando justamente desse horror que foi o sequestro, enfim, e assassinato de seus respectivos maridos. E o filme tem uma operação assim muito, muito interessante e muito objetiva, porque é um filme de 15 minutos, mas que apresenta essas mulheres uma após a outra, né, com planos longos e deixando
que a oralidade delas faça a história ser contada, né, de uma maneira que dificilmente um filme de ficção faria, assim. Então, recomendo aí a visita ao site do Cine Limite para assistir esse curta-metragem, que é de 1979, pode ter ficado meio esquecido aí, mas que agora tem uma perspectiva, né, uma janela. E acho que isso linka também com algo que a Carol falou aqui na conversa, que é que outras janelas, para além dos festivais e mostras de cinema, a gente faz, né, circular os filmes, né? Eu acho que iniciativas como essa são formas de a gente conduzir a conversa sem a necessidade talvez de um grande orçamento, de um grande evento sendo organizado. E lá no site tem um depoimento do Joatan também, um vídeo de uns 40 minutos dele falando, que é muito, que tá associado ali, né, tá juntinho com o filme, faz todo sentido ver. Então fica essa dica aí hoje. Pô, maravilha, hein? Na falta de uma, já trouxe duas, porque o Cine Limite já é uma dica por si só, né? Tá aí então essas duas dicas do Leandro. Lembrando vocês, ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, na descrição desse podcast. Vocês podem ir lá, clicar e já vão ser direcionados. Carol, e você? O que você trouxe de bom pra gente? Fora um monte de coisa que você já falou aqui, que já mexeu com a nossa cabeça. Eu vou aproveitar isso que o Leandro falou, enfim, dessas outras plataformas de streaming, porque o Cine Limite, de um jeito ou de outro, ele termina sendo uma plataforma, né? Quando ele faz, enfim, restauração ou digitalização de alguns filmes, ele termina criando essa janela de alguns dias de exibição dos filmes, né, no próprio site. Eu lembrei que o pessoal da Embaúba Play colocou recentemente os filmes do Lincoln Pericles, que é um realizador da Zona Sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, que eu gosto muito. Então tem, sei lá, todos os filmes, eu acho que do Lincoln estão lá, ou se não todos, quase todos, na plataforma da Embaúba Play, gratuitamente disponível. E aí eu lembrei, já que teremos links, tem uma outra coisa que eu queria também dar uma dica, que as pessoas, na verdade, não é um filme, não é um livro, mas é uma petição, que, enfim, um coletivo de pessoas do qual eu faço parte, a gente começou a circular nos últimos dias, que é uma petição para profissionais do audiovisual brasileiro em defesa do povo palestino, que é justamente uma tentativa desses profissionais se engajarem num gesto de dizer, estamos atentos ao que está acontecendo. A gente coloca dentro dessa petição a possibilidade da gente criar uma rede de formação sobre a Palestina e sobre o cinema palestino. Então isso faz parte também de um projeto muito maior que tem a ver com essa ideia de desmontar alguns olhares pré-concebidos sobre a Palestina. Mas, para além disso, eu vou fazer uma curadoria agora. Nossa, por favor. Curadoria de um filme junto com um livro, que eu acho que eu queria muito a possibilidade de um dia ter o filme sendo exibido em algum lugar para conversar junto com o livro. O filme é um filme do Godard, tô trazendo o cânone pra cá. Boa. Um filme do Jean-Luc Godard, que é o Nossa Música, é um filme dividido em 3 partes. Em uma dessas partes, ele entrevista o poeta Mahmoud Darwish, que é, enfim, até hoje conhecido como o grande poeta palestino. E eu gostaria muito, assim, de imaginar o Nossa Música do Godard junto com um livro lindíssimo do Darwish, que se chama Da Presença e da Ausência, publicado aqui no Brasil pela editora Tabla, que tem tem alguns livros do Darwish publicados pela Tabla. Eu gosto muito desse, mas enfim, eu acho que todos os livros são lindíssimos. E eu gosto muito dessa possibilidade de combinação, né? Enfim, o Darwish, enfim, poeta, a Palestina, o cinema palestino é muito contaminado também por essa verve da poesia palestina. São filmes, mesmo quando são filmes documentais, são filmes muito poéticos no acionamento das imagens. Eu acho que isso tem muito a ver com uma certa tradição poética que a Palestina tem. E eu acho que o Godard sabe muito bem capturar essa poesia dentro desse filme dele que se chama Nossa Música, que eu acho que é um filme que as pessoas não falam tanto sobre ele. Eu acho que deveria estar sendo, nesse momento, exibido em vários lugares, assim, justamente porque tá ali falando da Palestina, sabe? De um jeito muito bonito. Enfim, não é um filme... Eu até procurei para ver se ele estava em algum streaming disponível. Ele não está nesse momento. Ele tá até no catálogo do MUBI, mas não está disponível. Mas eu acho que é um filme que dá pra achar com uma certa facilidade, porque é um filme do Godard. Então, assim, não vamos ser inocentes aqui de dizer, gente, como... Então, acho que sim, dá pra vocês, cineclubistas aí, façam uma sessão do Nossa Música, do Godard, e peguem trechos do Mahmoud Darwish pra ler junto com o filme, porque eu acho que tem
tem uma combinação bem boa aí. Pô, maravilhoso. Ô, Léo, agora que eu percebi que foi uma baita sacanagem ter esse quadro com a Carol aqui, né? A gente ficou em desvantagem, né? Você sentiu isso também? Com certeza, não tem jeito, né? É maravilhoso. Eu gosto de fazer essa brincadeira, sabe? Juntar as coisas. Assim. Eu passo o dia fazendo isso. Eu vejo uma imagem, coisas bem aleatórias, sei lá. E aí eu junto essa imagem com, sei lá, um filme que eu vi 30 anos atrás, que tá em algum momento na minha memória visual. Então, é isso, a minha brincadeira é sair juntando as coisas. Pois é. Deixou a gente aqui numa situação complicada, mas tudo bem, a gente vai levando. Eu, para fechar o plano detalhe aqui, eu trouxe um livro, mas o meu vai ser um livro um pouco mais comum, vamos dizer assim. Mas é porque eu acabei de ler ele agora, que é o Em Busca de Mim, né? Uma autobiografia emocional aí, reveladora da atriz Viola Davis, que narra, né, a sua jornada desde uma infância marcada pela pobreza e a violência, lá no Central Falls, em Rhode Island, e até o estrelato em Nova York e tudo mais. E o livro é uma reflexão profunda, né, sobre essa busca por um propósito e a força em um mundo frequentemente hostil, né, onde ela enfrenta o racismo, o preconceito, né, e por aí vai. A gente já comentou sobre esse livro aqui em algum momento, assim, dando essa dica, porque tem uma entrevista dela também com a Oprah na Netflix, onde ela fala do livro e tal, mas o que eu achei bom é que, assim, é um livro relativamente curto, ele é rápido de ler e ele é muito impactante também, sabe? A Viola Davis, ela descreve a sua vida nesse ambiente super difícil, né? Onde a família lutava contra a fome, o frio, a violência doméstica, né? Ela mostra como a escola se tornou, né, um refúgio para ela, onde ela descobriu o seu talento pro teatro e por aí vai. Então eu acho que é um livro bem inspirador, assim, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa atriz e saber um pouco mais também sobre a sua jornada. Então fica aí a dica do livro Em Busca de Mim, da Viola Davis. Gente, é isso, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 593, batemos esse papo sensacional aqui sobre curadoria. Eu e o Leandro tivemos a honra de ter a Carol aqui para entender um pouco mais esse processo. Lê, obrigado pela participação aqui, mais uma vez no Cinemação, você sabe que você já é de casa. Obrigado por aceitar o convite, né, vir aqui junto pra gente bater esse papo com a Carol. E deixa seus meios de contato aí para quem quiser acompanhar você, seus trabalhos, você falando sobre cinema. Tem podcast novo, né, Lê? Ô, Rafa, obrigado. O que eu falei no começo, assim, quando você disse que você ia convidar a Carol pra falar aqui e teve a ideia de me chamar, eu falei, olha, eu não sei se tá certo em me chamar, mas está certíssimo em chamar a Carol e eu fico honrado de estar aqui podendo dialogar também com vocês, fazer, enfim, perguntas pra ela, coisas que eu sempre quis perguntar, enfim, que bom que deu pra gente conversar aqui. É isso, tô com um podcast novo, a gente acabou de lançar na semana passada, na quinta-feira passada, o primeiro episódio do Tudo é Brasil, que é um podcast 100% dedicado ao cinema brasileiro, que eu tô fazendo com Francisco Carbone, e a gente tá super empolgado com essa ideia, vai ser um podcast semanal, em que a gente vai falar um pouquinho sobre estreias, mas também sobre filmes brasileiros clássicos, e vai ter entrevistas, e vai ter análises também de momentos do cinema brasileiro. Enfim, nesse primeiro episódio a gente foi um pouquinho ambicioso, falou de alguns vários assuntos. A gente comentou um pouquinho sobre os 30 anos da retomada do cinema brasileiro, agora, né, em 2025.
lembrou um pouquinho alguns filmes, sobretudo aqueles que não são tão lembrados, né? A gente não falou praticamente nada de Carlota Joaquina, Central do Brasil, a gente foi se enveredando por outros caminhos, foi um papo muito bacana, e falou também sobre 3 filmes que estrearam semana passada, que foram o Ash Outra Vez, Onda Nova, que na verdade é uma reestreia, né? Um filme de 1983, que está reestreando agora com uma cópia restaurada aí, em parceria com a Vitrine e tudo mais, e falamos também do filme novo do Murilo Salles, Mário de Andrade, Turista Aprendiz. Então fica aí o convite para quem gosta de cinema brasileiro, para quem acompanha o cinema brasileiro ou quer acompanhar um pouquinho mais, e a nossa ideia é semanalmente trazer aí coisas que estão orbitando aí o nosso fazer cinema, né? Não só os filmes, mas tudo que está em volta disso, que é o que a gente chama de cinema, né? E para além disso, sigo com o plano sequência, que os ouvintes do Cinemação provavelmente já conhecem. O último episódio que a gente lançou foi sobre o Hayao Miyazaki, e curiosamente foi antes dessa polêmica toda aí, algumas semanas antes, então nossa, verdade. Acabou sendo um bom timing assim, pra gente. Então convido também para quem quiser achar. E tô nas redes sociais, né? Instagram, só me procurar lá, Leandro Luz. Instagram, Letterboxd, todas essas coisas aí. Tô por aí. Show. Obrigado, Rafa. Obrigado você. E Carol, obrigado também pelo seu tempo dedicado aqui pra gente. É uma delícia a gente conseguir conversar e entender um pouco mais, né, sobre esses meandros do cinema, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só ir até o cinema assistir o filme, ou de repente no streaming e tal, e não imaginam todo o percurso que um filme pode fazer, por onde ele passa, como ele impacta as pessoas e como tem uma cadeia, né, de coisas ao redor dele. Então eu fico muito feliz que a gente pôde trocar essa ideia contigo. Muito obrigado por seu tempo aqui com a gente, por compartilhar uma fração desse conhecimento todo que você tem. E também, Carol, deixa meios de contato aí, como que as pessoas fazem para te acompanhar aí nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho e tudo mais? Então, hoje eu praticamente estou me comunicando majoritariamente por uma coisa que nem todo mundo usa, mas que eu aprendi muito a gostar, que é o Blue Sky. A minha conta, enfim, que sempre foi a conta que eu usei em todas as redes sociais, Carol Type, está lá no Blue Sky, é onde eu mais me comunico sobre cinema e questões relacionadas. O Instagram eu nem recomendaria tanto porque é um Instagram fechado, então geralmente é mais difícil me comunicar pelo Instagram, enfim, pelo menos em relação a essas coisas mais profissionais. Eu acho que o Blue Sky é o caminho mais fácil. E, claro, a newsletter, que eu, enfim, tenho agora há pouco tempo, mas é uma coisa que eu pretendo manter sendo alimentada durante os próximos meses, pelo menos. E o meu blog, que ele vai estar sempre lá, o meu blog de cinema. O Substack é enfim, Carol Almeida. Na verdade, o nome do Substack é o mesmo nome do meu blog, que é o Fora de Quadro. Porque, enfim, é um blog que eu tenho há muitos anos, é um repositório de textos que eu já escrevi sobre cinema, tem alguns textos que para mim são até hoje muito importantes lá. Tem textos que eu odeio, que estão lá, mas eu faço questão de deixar eles lá, porque faz parte também de um processo de aprendizado meu. Dizer assim, nossa, como eu fui besta de escrever esse tipo de coisa. Mas eu acho que é isso, assim, faz parte também da memória, né? Da memória do que a gente já foi, do que a gente já pensou. Então, tem o blog lá, o foradequadro.com. Tem o Substack, que eu estou tentando alimentar com uma certa frequência, em que eu, inevitavelmente, também vou falar sobre imagens cinematográficas. E tem o Blue Sky. Então, acho que esses 3 lugares são os lugares mais fáceis das pessoas me acharem. Muito obrigado novamente, Carol. Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente volte a conversar mais vezes, viu? Ah, maravilha! Inclusive, eu tava fazendo minha lição de casa, né? No episódio anterior que vocês estavam falando sobre Terra em Transe, nossa, tinha vários momentos que eu queria conversar junto, assim. Pois é. Nossa, é uma delícia, né? A gente, quando se debruça nesses clássicos e tal, é uma maravilha. Obrigada pelo convite. Foi muito massa essa conversa. Valeu, muito obrigado. É isso, pessoal. Curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @Cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar
lá com a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E ó, segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação, com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. É isso, pessoal, o podcast Cinemação 593 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.